Glória a Deus. Amém, queridos? Que nos diz assim, é um texto bem conhecido, né, de todos nós, que diz assim: nossa luta não é contra seres humanos, Efésios 6, versículo 12, tá? Que diz assim: nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Senhor nosso Deus, colocamos diante de Ti mais uma vez nesta tarde, Senhor, e pedimos que o Senhor fale conosco. Fale, Senhor, e através do Teu Espírito Santo, o Senhor esteja testificando em nosso coração aquilo que precisamos ouvir da Tua parte e entender da Tua parte nesta tarde, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode estar sentados, por gentileza. Amados, algumas semanas atrás, veio uma pergunta ao meu coração. Eu estava orando, e aí quando eu levantei da oração, às vezes Deus faz assim: me lança uma pergunta. E aí veio uma pergunta ao meu coração. Eu orando ali pela questão, né, de agora esse mês, que é o mês de setembro. E a gente está orando pelas pessoas, vê muitos casos, né? A gente ouve muitos casos de depressão, suicídio. E eu estava ali orando, quando eu levantei da oração, veio uma pergunta: onde começa a desistência? Veio essa pergunta ao meu coração: onde começa a desistência? Nós estamos aqui no Círculo de Oração, e desde muito cedo, faz 18 anos que eu sou convertida, e desde muito cedo, com um mês de convertida, eu já entrei para o Círculo de Oração. E eu estava no Círculo de Oração, eu vinha aos cultos e não sentia necessidade de entrar no Círculo de Oração. Só que até o dia que o meu irmão sofreu um acidente. Escute bem. Ele sofreu um acidente de moto, ele estava viajando, dormiu em cima da moto, caiu e quebrou as duas pernas, os braços, o corpo todo quebrado. E aí a minha mãe ligou desesperada: Aline, aconteceu um acidente com o teu irmão. E ela desesperada, e aí eu vi a necessidade de entrar para o Círculo de Oração. Entrei para o Círculo de Oração, e ali com as irmãs eu aprendi a orar, a clamar a Deus. Aprendi a ter fé, a usar a fé, a orar com a palavra, com a verdade. E meu irmão, que estava para perder as duas pernas, amputar, porque o médico falou: se a pressão dele não baixar até tal hora do dia, nós vamos ter que amputar as duas pernas. E eu dizia: Deus, eu não aceito, Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Ele já passou por tantas coisas na vida dele, não deixa, Senhor, tenha misericórdia. E quando chegou no horário, exatamente no horário que o médico tinha dado a pressão dele, voltou das pernas, e ele, fizeram as cirurgias, conseguiram colocar todos os pinos que precisava, e ali ele teve o livramento, está até hoje caminhando. Então no Círculo de Oração nós vamos aprendendo a guerrear. Porque como ontem, né, disse a irmã Regina lá na Barra da Lagoa, e nós conhecemos esse versículo, Paulo nos ensina que nós estamos numa guerra. E através da oração. E por quê? Onde começa a desistência? O porquê falar de desistência? O porquê falar tanto de desistência? Porque é algo que está vivo em nosso meio. A desistência é uma palavra que nos ronda frequentemente. E a gente vai, e nessa era, né, de coaches e de palavras motivacionais, a gente entra ali nas redes sociais, e o que mais a gente ouve são frases motivacionais: não desista dos seus sonhos, vá em frente, não desista. Só que precisamos conversar sobre isso. Por quê? Porque é muito perigoso. Porque nós sabemos que há coisas na nossa vida que nós precisamos desistir, e outras coisas nós precisamos avançar. Então, por exemplo, se há alguém que não conhece a verdade, não conhece a palavra de Deus. Já conheci um caso de uma moça que começou a ir na igreja. Ferida, machucada, dos pecados aí fora, começou a ir na igreja. Só que ela tinha uma paixão por um homem casado. E ela, conforme era o sonho dela estar com aquele homem, ficar com aquele homem. O que acontece é o seguinte: essa moça, ao escutar frases motivacionais, não desista do teu sonho, não desista do teu sonho. E se não conhece a palavra de Deus e não conhece os princípios de Deus verdadeiramente, ela chega a acreditar que é Deus dizendo para ela que vai dar o marido da outra. Porque o sonho dela é isso. Queridos, isso acontece mais natural que vocês imaginam. Nós que lidamos com mulheres, nós sabemos do tanto de gente equivocada e induzida por frases motivacionais, acabam cometendo pecado sobre pecado e ainda acha que Deus está aprovando. Então nós precisamos falar sobre isso. O que desistir e o que não desistir. Porque é certo, como nós lemos, estamos numa guerra. Aonde o exército do inimigo, o que ele faz? Ele tenta fazer com que a gente desista daquilo que é para a gente continuar e desistir
Tenta fazer com que a gente desista daquilo que é pra gente continuar e quer fazer a gente continuar daquilo que nós deveríamos desistir. É uma luta constante. É uma batalha. E às vezes a batalha é tão ferrenha, é tão dura, que realmente a gente chega num cansaço tão extremo que realmente dá vontade de jogar tudo pro alto. Não é assim? Dá vontade de jogar tudo pro alto. Só que é nesses momentos que o Espírito Santo vem nos lembrar: a que exército nós pertencemos? A que exército você foi alistada? Você consegue hoje lembrar disso? A que exército você foi alistada? Quem é o teu general? Quem é aquele que luta as tuas guerras? Aquele que vai na tua frente? Aquele que te ensina as estratégias? Quem é ele? Quem é? Nós precisamos, porque esta guerra, ela acontece aqui na nossa mente. Desde o começo, Adão e Eva. O inimigo foi lá. E qual foi a primeira coisa que ele fez? Colocar uma dúvida em relação a Deus, ao amor de Deus, à verdade de Deus, e uma dúvida em relação à identidade deles. Não foi? O inimigo não atacou eles fisicamente, o inimigo não foi. Foi diretamente na mente, com perguntas. Com perguntas. Em relação a Deus, ao caráter de Deus. E não é assim que ele tem feito com muitas de nós, e muitas que estão há muito tempo convertidas até, servindo ao Senhor, e mesmo assim não estão livres desses ataques na mente. Será que Deus te ama tanto assim? Olha lá aquela lá como está sendo abençoada e você não. Será? Que Deus tem um plano na tua vida? Olha lá como aquela lá que chegou ontem já está fazendo tal coisa e você ainda não está esperando. Então ataque. E nesses dias, junta tudo, né? É o ataque psicológico, é os ataques filosóficos e é os ataques físicos. As doenças psicossomáticas que vêm nos atacar. Um tempo atrás, amados, eu estava passando por um período. Porque se é uma pessoa que sabe falar sobre desistência, sou eu. Desde que eu nasci, eu passo por casos de desistência. Para vocês terem noção, eu já desisti mais de 15 projetos na minha vida de tentar ser uma empreendedora. Até o ponto de eu chegar numa depressão profunda e eu pensar em realmente desistir da minha vida. E nesse momento, eu buscar o Senhor, eu chegar no fundo do poço e dizer: Deus, eu não aguento mais. Nesse momento, amados, eu clamei ao Senhor. Porque é tão estranho, né? Quando eu entrei nesse período, a minha cabeça, ela parecia que não atinava mais nada. E olha que eu já tinha vindo, já fazia anos que eu estava na igreja, servindo ao Senhor, ministrava a palavra, dirigente do círculo de oração, participava de vários grupos. Até chegar um momento, porque eu não percebia onde começou a minha desistência de algumas coisas ali no meu contexto onde eu participava. Eu não percebi. Porque a gente acha que desistência é o quê? Aquela lá desistiu do casamento e se separaram, né? Houve a ruptura física, mas na verdade a desistência do casamento já começou há muito tempo. Tanto é que há muitos casais que moram na mesma casa, mas já desistiram um do outro. Às vezes tem muitas mulheres que desistiram da maternidade. Como, Aline? Estão ali com os filhos. Até às vezes mulheres que não trabalham fora, mas estão ali diariamente com os filhos. Mas o seu coração desistiu da maternidade. Porque a maternidade lhe é pesada. É sacrificante. Entendem comigo, amados? A pergunta é hoje, eu estou tentando resumir o mais rápido possível. A pergunta hoje vamos pedir para o Espírito Santo que Ele nos ensine, que Ele nos mostre, que Ele alerte quando já começar a pequena semente de desistência na nossa vida. Vamos fazer isso? Você tem feito isso, amados? Ou você só consegue clamar depois que está tudo feito, tudo destruído? E aí você acha que agora que você vai desistir. Não, vou desistir do círculo de oração, vou desistir de orar. Não, aí você não percebe que na verdade você já desistiu faz muito tempo. Aleluia. Então nós precisamos relembrar a todo instante que a batalha é invisível e os ataques são na nossa mente. E em 2 Coríntios diz assim, Paulo diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, os padrões carnais. As armas com as quais lutamos não são carnais. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas.
Destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu acho muito interessante essa palavra, destruir fortalezas. E você sabe que as fortalezas elas eram criadas, né? Como um forte nos tempos de guerra. Então existe a diferença de forte, que normalmente os fortes a gente encontra muito em Santa Catarina aqui, né? É uma estrutura apenas de um espaço para defensiva, ou seja, ele tem um muro, e a fortaleza, ela tem duas construções principais. Ou seja, Paulo está dizendo o quê? Que o inimigo, ele coloca fortalezas, ele monta estruturas de pensamentos destrutivos desde a nossa infância, formando fortalezas em nossa mente, aonde ele pode trabalhar e nos destruir. Só que a palavra de Deus diz, aqui Paulo estava dizendo, que as nossas lutas, as nossas armas não são carnais. A gente não luta berrando, gritando, xingando o outro. A gente não luta querendo se vingar. Não. A gente luta é na oração, é na obediência à palavra de Deus. É tomando posse da autoridade que o Senhor nos deu. É entendendo quem é o nosso Deus. E ali nós lutamos. Nós guerreamos, nós nos defendemos e vamos mais, destruindo toda essa estrutura, porque conforme nós vamos caminhando, tomando posse das verdades de Deus, substituindo pelas mentiras do inimigo na nossa mente, nós vamos caminhando. É tão interessante, eu gosto tanto da palavra que fala, né, quando a gente contempla a glória de Deus. A gente contempla. E normalmente tudo que a gente tem a tendência de se tornar parecido com aquilo que a gente contempla, com aquilo que a gente passa muito tempo vendo, observando. Nós, como mulheres e homens guerreiros, guerreiras aqui, nós temos nos tornado a mente de Cristo mediante uma contemplação de quem é o nosso Deus? As nossas atitudes, a nossa defensiva, as nossas lutas, o tanto avançar quanto o dar um passo para trás, tem sido conforme mediante aquilo que contemplamos do nosso Deus? Aleluia! Glória a Jesus! Romanos 8,5 diz, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. A estratégia, queridos, é que nós estejamos com a mente tão contaminada de mentiras sobre Deus, sobre nós e sobre os outros, que nós venhamos a desistir, a chegar ao ponto de estar tão cansados, tão fadigados e vir a desistir. Nós precisamos ter ciência todos os dias dessas verdades, do que está acontecendo à nossa volta. Porque a verdade é que muitos de nós cantamos, declaramos, e quando chega lá fora, quando enfrentamos frente a frente as afrontas do inimigo através das pessoas, será que temos tomado atitudes, avançamos ou voltamos, damos um passo para trás, conforme aquilo que nós declaramos e acreditamos e proclamamos? Aleluia! E nessas demandas, querido, da gente não perceber o quanto a nossa mente está contaminada, até onde já o inimigo trabalhou com inícios de desistência. Nesse momento, muitos projetos são sepultados, muitos ministérios são sepultados, muitos casamentos são sepultados, muitas maternidades são sepultadas, com as pessoas vivas são sepultados. Eu e você. A palavra do Senhor diz, Hebreus 10:38, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, somos dos que não retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém, amados? Tiago 12 diz, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Aí eu pergunto, quem está feliz aqui por passar por provações? Quem consegue se alegrar no Senhor, já chegou nesse nível de se alegrar no Senhor? Tá doendo, mas eu sou feliz em Cristo. Tô sofrendo, mas eu sou feliz em Cristo. Eu creio que o meu Redentor vive e a qualquer momento ele vai se levantar. É o processo e daqui a pouquinho vai passar. Aleluia! Aleluia! E aí, amados, Jeremias 18 diz assim, Deus falando para Jeremias, levanta-te, desce à casa do oleiro e lá falarei contigo.
E agora, em alguns minutos, eu acredito que não vai dar tempo de fazer tudo, mas era o que Deus já vinha colocando no meu coração. Amados, eu sou decoradora, cerimonialista e decoradora. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer são arranjos de flores. Aliás, eu sou até esse mês que eu estou finalizando as minhas atividades. Mas eu estava na minha casa e faz tempo que eu não faço essa dinâmica. E Deus falou comigo, leva, mas você vai fazer 2 etapas só. E eu disse, Senhor, mas vai ficar sem sentido se eu fizer só 2 etapas. E o Senhor me disse, é só 2 que eu quero. Porque é 2 etapas principais que eu preciso falar com as minhas filhas. E eu ainda trouxe ali, né, algo. Não, vou garantir, né? Vou garantir. Porque a gente é assim. Deus fala. E a gente tem que ainda garantir. Aí, queridos, eu quero falar algo com vocês. Esse vaso aqui, ele é meu. Foi um dos primeiros vasos que eu comprei. Ele tá lascado. Ele tá cheio de lasca. Mas a questão, ele tá cheio, e essas lascas se referem a imperfeições. Só que é o seguinte, por mais imperfeições que esse vaso tenha, eu não abro mão dele. Porque ele traz uma sensação afetiva para mim. Porque foi o segundo vaso que eu comprei na minha trajetória. Então ele tem história. Ele tem história. A gente vai ver ali que o Moisés, eu não vou ler o texto todo, mas Moisés, quando Deus chama Moisés lá através da sarça, e ali Moisés se apresenta ao Senhor, e Deus começa a conversar com Moisés sobre todo o plano que Deus tinha para o povo de Israel de libertação, não é mesmo? Tinha todo um plano. Deus conta do começo, meio e fim. Deus conta tudo para Moisés. Como que Deus iria fazer tudo certinho. E Moisés, lá no final, quando a gente pensa que Moisés vai falar assim, poxa, Senhor, que legal que o Senhor está me escolhendo, eu vou lá. Aí Moisés começa a dizer assim, mas Senhor, eles não vão acreditar em mim. Mas Moisés, então vou te mostrar uns sinais que você vai fazer e eles vão acreditar em você. Aí quando você pensa que Moisés vai dizer, então tá, né, com esses sinais eu estou garantido. Aí Moisés diz, mas Senhor, eu não sei falar. Eu sou pesado, não sei falar. Aí Deus se ira. Porque nós temos esse costume de usar nossas imperfeições para querer desistir daquilo que Deus fala para a gente fazer. Preste bem atenção. Esse vaso está cheio de imperfeição, mas eu consigo dar jeito nele, colocar ele de uma forma que fazer um arranjo nele que você não vai perceber imperfeição nenhuma dele. Queridos, nós temos algumas imperfeições naturais do nosso corpo, da nossa vida humana, que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Porque é nas nossas fraquezas, aonde o poder de Deus age. E eu não estou falando aqui não de viver em pecados, não estou falando disso porque nós somos todas adultas e sabemos. Mas a questão é que não use as suas imperfeições para aquele que transforma, que cura. Olha o que Deus termina dizendo para Moisés. Não sou eu aquele que criou a língua, a boca, o corpo do homem? Eu naquele momento, eu acho que eu falei assim ao Senhor, então se é o Senhor eu quero falar bem. Se eu tenho que ir, então trabalho aqui que eu quero falar bem. Oh, amados, enfim, não use as suas imperfeições. Aqui está o recado de Deus. Para querer fugir daquilo que Deus tem para fazer através de você. Amém? Aqui, amados, vamos terminar? Aqui, pra gente fazer um arranjo aqui de flores naturais, tá? De flores naturais, eu tinha trazido, né, por desobediência, flor artificial. Mas, para fazer aqui um arranjo, a gente precisa dessa esponja floral. Aí o que acontece? Essa esponja floral, acho que muitas conhecem aqui, né, que estão acostumadas com os arranjos. Essa esponja, vamos caracterizar ela da nossa alma. Essa esponja precisa ser a base para nós colocarmos aqui o arranjo, certo? Só que essa esponja, olha só. Vocês conseguem ouvir? Olha o barulho que ela faz. Essa esponja, ela tá seca. E eu não tenho como fazer um arranjo com flores naturais numa esponja seca como essa. Porque o que vai acontecer? As flores vão murchar. Então elas precisam, essa esponja, ela precisa ser hidratada. Porque essa é a nossa alma. Ela seca assim desse jeito, ela é barulhenta. E ela não tem vida, ela não produz vida. A vida eterna que vem do Senhor. Aí o que acontece? Nós precisamos hidratá-la. Aí a gente coloca num recipiente com água e larga. No início, que eu não sabia, né? Eu comecei sem capacidade, sem instrução nenhuma. Fui ali vendo. O que eu fazia? Eu vinha e forçava a esponja. Rápido, né? Hoje em dia nós somos trabalhadas no imediatismo, né? A gente quer tudo para amanhã, tudo para ontem. E nós estamos desistindo de muitas coisas por causa do tempo de processo do nosso Deus para nossa vida. Porque não temos mais tempo para esperar Deus agir.
Aí o que acontece, amados? Só que quando a gente força essa esponja, a água vai penetrar rapidamente. E sabe o que vai acontecer? Ela vai ficar ao redor da esponja e no miolo vai ficar seco. Então o que acontece? Quando eu pegava a esponja grande e cortava, o miolo estava seco. E eu não entendia o porquê. Porque as questões, amados, é que assim, nós precisamos ter paciência conosco e com aquele que a gente tanto ora e que é um trabalhar de Deus. Nós precisamos ter paciência. A gente já não consegue aquilo e já quer desistir. Ai, mas eu não estou preparada igual a outra irmã e já quer desistir. A gente tem que ter paciência. Não dá para forçar. Estão entendendo, amados? Não dá para forçar. Não dá para forçar a palavra boca abaixo. Não dá para forçar. Não é assim. É um processo. Aí o que acontece? A gente deixa ali. E a esponja naturalmente vai entrando, penetrando a água. E o ar, aquilo que está sobrando da esponja, vai saindo. É um processo químico lindo que acontece aqui. E é assim nas nossas vidas. Quando nós temos paciência para acontecer esse processo nas nossas vidas e na vida daqueles que a gente ora, é assim. O Espírito Santo vai entrando e o que está sobrando vai saindo. Amém, queridos? Nós precisamos crer nisso. Precisamos crer que esse processo é o Senhor que preparou e é Ele que trabalha. Porque sabe o que vai acontecer aqui? Se eu colocar a esponja e ela tiver oca por dentro, sem água, eu vou colocar as flores naturais. E aí, principalmente se tiver um dia quente, em meia hora ela tá murcha. Não fica bonita. Estão entendendo, amados? Eu gostaria de convidar vocês, eu não tenho mais tempo para continuar, mas eu gostaria de convidar vocês a ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Nós lemos ali, né? Jeremias 18, quando o Senhor disse para Jeremias, desce a olaria que lá falarei contigo. E aqui o Senhor fala com a gente, desce no ateliê do florista que eu quero falar contigo. Porque o Senhor fala conosco através de coisas tão rotineiras do nosso dia a dia. O Senhor fala conosco através dos nossos filhos. Essa semana, já faz umas 2 semanas que Deus vinha falando comigo sobre este tema. E nessa semana aconteceu um fato. O meu filho, meu marido tinha levado ele pro futebol e ele chegou em casa ontem, eu terminando essa palavra, ele chegou em casa brabo. Mãe, eu não vou mais jogar futebol. O pai não deixa eu ficar no gol, eu quero ficar no gol. E ele quer que eu fique na linha. Aí eu falei assim, mas meu filho, por que o seu pai quer que você fique na linha? E ele assim, não sei, mas eu não gosto, eu quero ficar no gol. Aí eu ia me calar e o Senhor disse, continua o diálogo. E eu falei, filho, conta pra mãe, por que você quer ficar no gol? E ele falou assim, porque eu gosto. Aí eu falei, tu tem certeza que você gosta? Por que você não gosta do meio do campo? E ele pegou e falou assim, é porque eu não acho que eu sou bom. Aí eu disse assim pra ele, mas o teu pai, que tá acostumado, que conhece, que vê os meninos jogando, ele sabe, ele já te viu e sabe que o teu lugar é na linha, é no meio do campo. Então acredita no que o seu pai está falando, amém, queridos? Acredita no que o seu pai está dizendo? Aonde é o teu lugar? É o teu lugar. Não importa o que os outros falem, não importa o que te disseram desde criança, não importa o que o inimigo vem trabalhando desde o ventre da sua mãe. Eu tenho um lugar para você. Acredita na minha palavra. E eu disse para ele, tu vai ficar com o que o teu pai diz ou com aquilo que você pensa ou aquilo que você ouviu de repente de algum coleguinha? Aí ele chegou para mim ontem de manhã, mais tarde, né? Ele chegou e disse assim, mãe, eu decidi que eu vou tentar para ver. Eu vou tentar para ver. Num outro treino, ele chegou em casa também brabo, porque o treinador era muito bravo e falou assim de uma forma grosseira com ele. E o coração de mãe, o que faz, né, irmãs? Sai desse jogo, quer fazer isso? Sai já. E aí eu indignada falando com meu marido, e meu marido falou assim, Aline, ele precisa ser trabalhado, porque aí fora ele vai enfrentar muita gente que não vai falar como você fala com ele, como eu falo. Ele precisa, e esse é o momento dele ser trabalhado. Aí eu engoli, não falei nada. Aí o que aconteceu? E ele ouviu o pai dele falando. Passou-se 2 dias, nós estávamos entrando na igreja, ele disse assim pra mim, mãe, ele tem 7 anos, irmãs. Mãe, tomei uma decisão. Eu falei, o que foi, filho? Eu não vou deixar o treinador fazer eu desistir do meu sonho. Eu vou, nem que ele brigue comigo, nem que ele fale, mas eu vou insistir. Eu disse, filha, eu estou muito orgulhosa de você, porque é assim que o Papai do Céu nos quer, fortes e valentes para fazer quando é a vontade dele na nossa vida. Senhor, vamos orar, amados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor,
Nós estamos aqui, meu Deus, e clamamos a Ti e pedimos, Senhor, revela, Pai, revela as fortalezas que estão em nossa mente, Senhor, em cada um de nós, Pai. Revela, Senhor, aonde começou a desistência, se foi na palavra ouvida desde criança, aonde que foi a desistência desse casamento, Senhor, aonde começou a desistência. Senhor, revela-nos, porque a Tua palavra diz que nós temos que ver aonde a gente caiu e voltar e nos arrepender. Oh, Senhor, para voltar a ter vida. Revela-nos, Senhor, revela-nos, Pai Espírito Santo. Nessa semana, revela, Senhor, em nome de Jesus. Porque em Ti temos tudo o que precisamos para continuar. Em Ti temos tudo o que precisamos, todas as armas que precisamos para vencer. Senhor, revela-nos, revela-nos e nos ajuda a prosseguir. No nome de Jesus, meu Pai. No nome de Jesus. Amados, nós sofremos. Mas a questão é que o nosso Deus não nos tem por vítimas das situações, sendo que Ele já nos mostrou quem Ele é, quem é Jesus, sendo depois de tudo que Jesus conquistou por nós, nos lugares altos que Ele nos colocou junto dEle, toda a sorte de bênção que Ele tem para derramar, o Senhor não nos vê como vítimas, e o diabo quer nos levar por buracos de vitimização. Então o Senhor não nos vê. Meu filho tinha um problema de fala. E por causa desse problema, um menino muito inteligente, ele se achava burro. Não queria mais sair, não queria participar dos grupos, não queria nada. Porque ele dizia, mãe, eu sou burro. E eu fui tendo paciência, mas teve um momento que eu disse pra ele, tu vai parar com isso agora, porque você é um menino inteligente, eu te amo, teu pai te ama, você tem uma estrutura. Não aceito você se vitimizar dessa forma. Você vai se levantar e vai aprender a viver com essa imperfeição. Amém, queridos? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós somos os improváveis de Deus. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A irmã estava ali, nós já vamos encerrar. A irmã estava ali falando e uns versículos vieram na minha mente, que é 1 aos Coríntios, no capítulo 2, e versículo 26, diz assim, ó, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Nós somos os improváveis de Deus. Quem diria que mulheres, que nós olhamos na Bíblia que